Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos na sequência desses estudos. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre uma dúvida de uma irmã. A pergunta está lá no livro de primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 13, versículos 1 e 2. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar monte, não tiver amor, nada serei. Então, irmã, a pergunta foi, a irmã me interrogou perguntando, pastor, existe língua dos anjos? Irmão, para entender a palavra de Deus, a Bíblia, para ter uma interpretação bíblica mais coerente, nós também temos que entender um pouquinho da nossa língua portuguesa. Veja que Paulo não está dizendo que existe língua de anjo. Ele fala, ainda que eu falar, não está dizendo que existe essa língua. Então ainda que eu fale a língua dos anjos. Então, se por acaso existisse essa língua e ele pudesse falar, então ele coloca duas situações. Primeiro, tudo para se fazer no nível espiritual, tem que haver o segundo toque, que diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele coloca o amor como algo necessário para que acontecesse o que ele estava colocando. Essa língua de anjos, a Bíblia não expressa em nenhum lugar, irmão, sobre essa língua. Basta nós olharmos na própria palavra de Deus. Anjos, quando nas aparições angelicais, todas elas, estes anjos mensageiros de Deus, apareceram falando na língua normal do ser humano, do homem. Vejamos, quando o anjo apareceu lá para Maria, em Lucas capítulo 2, na anunciação do nascimento de Jesus, ele falou com Maria na língua que Maria compreendeu o que ele estava dizendo. Não foi uma língua diferenciada. Quando o anjo apareceu a Zacarias, você pode observar na Bíblia que o anjo apareceu a Zacarias falando da mesma língua audível e o entendimento na língua que Zacarias já compreendia, ou seja, na língua normal. Portanto, irmão, nós não podemos afirmar que existe língua de anjo e língua de homens. Nós sabemos que existem outras línguas. A língua de anjos, Paulo está colocando aí uma suposição. Ainda que eu falasse algo que pode estar presente e pode não estar. Por exemplo, se eu falasse, ele não está dizendo que ele fala. Ainda que ele falasse. Então, querido, língua de anjos, esse termo, ele foi mais fortalecido devido a essa colocação de 1 Coríntios 13. Mas Paulo não está se referindo, não está afirmando que anjos têm sua linguagem própria. Não. Todos os anjos que vieram anunciar a mensagem de Deus falaram na língua nativa, na língua que o povo compreendia e entendia. Nós não podemos confundir esse texto. O que se aplica hoje é mais línguas estranhas, que é muito divulgado nas igrejas mais pentecostais e neopentecostais. Mas isso não quer dizer que aquelas línguas estranhas seja a língua que os anjos usam, não. Os anjos, em todas as suas aparições, usaram a língua normal de entendimento do povo. Se você lê em Gênesis, você vê que os anjos apareceram a Abraão falando na linguagem que Abraão compreendeu, e Abraão falava com ele na linguagem normal, compreensiva deles. Não teve uma linguagem, Abraão não usou uma linguagem, os anjos não usou uma linguagem diferente da que Abraão usava. Os anjos usaram a linguagem normal. No caso da anunciação do nascimento de Jesus, pela mesma forma, eles chegaram até Maria e anunciaram a Maria na linguagem normal que o povo usava na época. Portanto, essa linguagem, a irmã que me perguntou se ainda existe, essa linguagem dos anjos, irmãos, queridos irmãos, nós não podemos afirmar que existe essa linguagem, mas também não podemos descartar, porque a Bíblia está dizendo, Paulo está colocando, não foi Jesus, não foi uma linguagem, não foi um texto falado por Jesus, mas Paulo, apóstolo, que escrevendo a uma igreja que estava lá em Corinto, que era a primeira igreja de Corinto, como está bem expresso no texto,
ainda que eu falasse. Ele não está dizendo que eu vou falar ou que eu falo, ele ainda que falasse. Ele colocou numa perspectiva de uma condições que se existisse, e ele fala, ele não está dizendo que ele fala, ele está dizendo que existe. E não é como se você tivesse que ir a algum lugar distante. Você poderia dizer, ainda que eu tivesse condições de ir a tal lugar, eu iria. Então você coloca, esse ainda está trazendo para nós uma condicional. E Paulo é tão explicativo, lá na frente ele diz, para mim melhor seria falar 1000 palavras do que entendimento do que palavras sem entendimento. Por quê? Porque nós temos que entender, irmão, o que a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia fala dos dons espirituais e coloca línguas estranhas não como uma necessidade dentro da igreja. A língua estranha é um dom de Deus. E o que é que Paulo escreve para a igreja naquela carta corretiva que ele escreve à igreja, segunda igreja de Corinto? Ele diz que a língua estranha, ela é uma linguagem que edifica o homem, a pessoa a Deus, mas que houvesse na igreja organização. Se tivesse uma pessoa falando língua estranha, que tivesse também intérprete. Por quê? Porque a língua estranha, irmão, tem essa função de edificar o homem. Quem fala a língua estranha está se edificando a si e a Deus. Portanto, essa língua dos anjos, ela não é, a Bíblia não é caracterizada como uma língua que os anjos falassem. Desde porque a Bíblia nos ensina que os anjos, ao trazer as mensagens de Deus, usaram a língua normal que o povo usava na época. Para você entender melhor, meu irmão, ele aparecer para você, ele tem poder, papai. Deus tem poder ainda hoje de enviar um mensageiro para falar com você. Você tem que entender que ele vai vir falando uma língua que você entende. Se for uma língua que você não entenda, então a mensagem fica infrutífera. Como é que você vai entender, vai fazer aquilo que Deus está mandando, se você não entende o que... Então Paulo deixa bem claro, ainda que eu falasse, presta atenção nos termos da nossa linguagem. Ainda que eu falasse, não está dizendo que eu falo. Quando você coloca essa preposição ainda antes da frase, você está dando uma condição de uma possível realização e não realização. Você não está caracterizando o que você vai fazer, o que você faz. É como a partícula se. Talvez Paulo está dizendo, se eu falasse a língua de anjos, você não está afirmando que fala, mas ele está colocando uma partícula condicional para que nós possamos entender que ele poderia falar, se Deus o permitisse. Se existisse essa língua, ele poderia falar. Ele não diz que existe essa linguagem celestial ou angelical. Porque os anjos são mensageiros de Deus para trazer a mensagem de Deus aos homens. Foram usados por Deus, irmãos, para trazer mensagens específicas a pessoas selecionadas por Deus para que fosse dada a mensagem. Que foram Maria, Abraão, Zacarias. A Maria diz, bem-aventurada és tu entre as mulheres, falando na linguagem normal em que Maria, é tão provável que era a linguagem normal, que Maria responde na sua linguagem normal, habitual. Maria diz, como pode acontecer isto se eu não tenho conhecimento com nenhum varão? Aí o anjo parte, dá a mensagem de Deus na linguagem normal, e ela entende e se coloca à disposição de Deus falando, eis aqui a escrava do Senhor, que seja feito segundo a sua palavra. Maria reportando ao anjo. Então, o que é que você tem que entender? O anjo não usou outra linguagem para não deixar dúvida, ele usa a linguagem normal. Então, irmão, não tenha dúvida. Essa linguagem de anjos, ninguém pode afirmar que existe essa língua dos anjos. O que podemos afirmar é que Deus pode usar os seus anjos para enviar mensagem a qualquer escolhido dele. Mas fique certo de que, se Deus usar os seus anjos para enviar alguma mensagem, Ele vai usar na linguagem que você possa compreender, para que a mensagem tenha seus resultados, seja frutífera. Creio que está respondida a pergunta da irmã. Eu também não quero dizer que os irmãos comecem a pregar que não existe ou que existe, porque nós não podemos lançar doutrina tirada de um versículo só. É importante deixar bem claro aqui que os anjos são mensageiros de Deus que estão a serviço de Deus para trazer a mensagem de Deus aos seus servos. Então, irmão, fica bem claro aqui nesse estudo de que eu não posso responder para a irmã de que existe e também não posso dizer que não existe. O que Paulo afirma é que existisse e se ele falasse, ou seja, ele dá a importância ao dom do amor do que a linguagem de anjos, do que essa linguagem.
O texto é bem claro, bem claro. Maior o amor, a fé, não é a língua. A língua dos anjos, ele apenas cita essa palavra, colocando essa preposição, ainda que eu falasse. A língua dos homens, ele coloca ali, língua dos homens, a nossa língua, a língua que ele usava habitualmente lá na época. Então, mano, não adianta nós termos ou buscarmos todos os dons, não buscar o principal dom, que é o amor, a fé. Então, Paulo dá ênfase ao amor, para que possamos ser usados por Deus. Então, a língua dos anjos, não podemos dizer que existe essa linguagem. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que os anjos que apareceram, eles falaram na linguagem dos homens, ou na linguagem humana, fazendo com que os homens pudessem compreender a mensagem que o anjo estava trazendo. Então, queridos, está aí a pergunta. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta aqui do grupo da igreja, os irmãos vão pegar a sua pergunta, como foi essa daí, a gente vai fazer um estudo para responder, tirar as dúvidas. Fiquem com Deus, um bom final de semana, um bom sábado, um feliz domingo para todos. E amanhã, às 18 horas, estaremos aqui, todos reunidos no culto da família. Amém? Deus os abençoe.